Fala pessoal, nos vídeos anteriores eu saí demonstrando algumas técnicas, alguns conceitos de pintura, mas nesse aqui eu pretendo realizar uma pintura em formato maior e vocês vão ver todo o processo de como fazer uma árvore mais realista em aquarela, né? Inicialmente eu umedeci a parte superior da pintura para causar o efeito do céu e das montanhas mais esmaecidas, né? Com aquele efeito de perspectiva atmosférica. Depois passei para o plano mais à frente. Eu sempre trabalho com essa questão de planos, que é um conceito que eu trago da pintura em óleo sobre tela, e eu aplico também isso na aquarela, né? Eu venho pintando dos planos que estão mais distantes e vou avançando para frente conforme eu vou concluindo o que está mais atrás, né? Aqui eu precisei eliminar algumas linhas de construção, porque na aquarela infelizmente elas aparecem se você não as retirar. Em outros tipos de técnicas você pode até deixar, porque a camada de tinta vai cobrir, mas na aquarela eu precisei retirar. E em alguns momentos vocês vão ver que eu utilizo um papelzinho, na verdade é um guardanapo. Vocês podem utilizar papel toalha, ele serve para retirar o excesso da tinta, né? Aqui eu estou trabalhando construindo um tronco, né? com 2 ou 3 pigmentos. Comecei com marrom. Meu objetivo não é ter uma pintura hiperrealista, né? Mas sim uma aquarela mais trabalhada com camadas, que é a ideia desse vídeo, né? Mostrar para vocês como utilizar várias camadas para obter um realismo maior na aquarela, né? Muitos poderiam parar apenas nessa etapa, com a primeira camada de marrom e um pouquinho de sombra, e concluir e colocar as folhagens, né? Mas eu utilizo a ideia de trabalhar com várias camadas até obter um efeito mais real, né? Aqui eu estou usando um pincel mais de leque para fazer uma textura das folhas, né? Que eu queria criar essa aleatoriedade das folhas. E agora estou escolhendo um lado onde a sombra das folhas está maior, né? Aqui eu estou vindo com uma pintura que a luz está vindo contra a árvore, né? Ou seja, a maior quantidade de luz está do lado oposto da árvore, então ela está contra a luz. Mas também eu tenho que me atentar que parte da luz também está vindo do lado direito da pintura, então eu tenho luz vindo da parte de trás, dos fundos da imagem, e também tenho luz vindo da direita. Além disso, as sombras eu vou construindo pensando que as próprias folhagens causam sombras nos troncos, e os troncos também causam sombras neles mesmos, né? E a posição da luz também causa sombra nesse tronco. Eu tenho que pensar em várias ideias de como fazer com que cada vez mais essas sombras vão tornando a árvore mais real, né? Ao todo eu gastei cerca de 2 horas e meia para concluir essa pintura, e ela foi feita em 2 dias, por isso em alguns momentos a luminosidade do ambiente vai mudar na gravação. Vou pouco a pouco acrescentando mais e mais camadas de folhagem, integrando essas manchas, porque na aquarela a gente trabalha com manchas, então essas folhas em alguns momentos estão soltas, mas em algum momento também elas são aglomeradas de manchas. E eu tenho que sempre ir equilibrando o valor tonal dessas manchas para fazer sentido. Então, um conjunto de folhas juntas que pertencem ao mesmo valor tonal, eu vou agregando umas às outras até formar uma mancha condizente com o que eu quero que fique ali. Agora eu estou detalhando o tronco, reduzindo o valor tonal do marrom e acrescentando um violeta bem clarinho, porque geralmente esses troncos de árvore eles são mais cinzas, né? Embora eu esteja trabalhando com a pintura que não é hiperrealista, mas mesmo assim ainda vou reduzir mais esse marrom para ele se tornar um pouco mais real. Conforme eu vou construindo a árvore, eu também vou adaptando o fundo da imagem para que todo o conjunto da pintura ele fique harmônico.
aqui tá aquele papelzinho que eu falei, né, retirando o excesso de tinta, e eu vou fazendo esse ajuste entre a pintura principal, o elemento principal que é a árvore, né, e o plano de fundo, né. Aqui eu estou acrescentando mais sombras, só que agora eu estou já trabalhando com a ideia de textura do tronco, da casca do tronco. Então eu pego o pincel bem fininho, filete, né, e vou fazendo pequenos detalhes. Vou fazendo isso aos poucos, porque para escurecer a pintura, você não vai poder voltar atrás nisso. Você não vai poder clarear a pintura, porque aqui eu não utilizei nenhum branco. E o ideal é que a aquarela não use nenhum branco. Não é proibido usar o branco, mas o ideal é que não se use. O branco é o branco do papel. Então vá fazendo aos poucos esses detalhes, porque para voltar não vai ter mais como. Então eu vou construindo aos poucos essas sombras, criando essas texturas, e conforme eu vou vendo que vai ficando mais real, eu vou acrescentando mais ou detalhando o lado mais claro também. O lado mais claro, eu gosto de trabalhar com linhas, né? Então o lado mais claro eu deixo quase a primeira aguada da aquarela e faço apenas um contornozinho bem suave com uma linhazinha, porque no meu estilo eu trabalho assim, né? Alguns preferem não usar linhas, mas eu gosto de usar linhas na pintura. E é isso, eu vou acrescentando, aqui eu estou integrando mais camadas de folhas, que eu vou vendo que a mancha está indo mais para um tom azulado. Aqui eu vou fazer as sombras, lembre-se que a árvore está projetando sombra no chão também, então você tem que pensar nisso, né, que tem uma sombra da árvore, então você vai usar um tom mais violeta, mais azulado para fazer essa sombra. Aqui já é o resultado final da pintura, então espero que tenham gostado. Procurei fazer aqui esse vídeo com o áudio mais livre, né, sem muita edição. Espero que gostem desse formato também. Comentem aí, por favor, esse feedback é importante. E lembrem-se de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Um abraço a todos.